Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Jardel. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam firmes aí no propósito de aprender. Hoje eu trouxe aqui um pouquinho mais sobre o marketing 4.0. Então, além de aprofundar no contexto que as empresas hoje estão inseridas, né, nessa questão do marketing, eu quero falar para vocês sobre algumas práticas muito usuais dessas empresas para se destacar aí, né, nesse contexto de mudança, nesse contexto do marketing 4.0, que eu já adiantei um pouco para vocês na última aula. Vamos lá? Então, primeiro a gente tem que entender que as barreiras geográficas e as barreiras demográficas, elas reduziram drasticamente com o advento da internet e com o advento das redes sociais. O que eu quero dizer com isso, com essa redução de barreiras? Olha, hoje qualquer consumidor, em qualquer lugar do mundo, tendo um smartphone, tendo um computador, ele pode fazer parte de uma comunidade, ele pode comprar em um site americano, ele pode comprar em um site chinês e compartilhar ali a opinião dele com milhares de outros consumidores. Então ele está o tempo inteiro conectado com uma rede de pessoas ali que tem interesse ou que tem um comportamento de consumo parecido com o dele. Então, hoje em dia, não importa mais onde a pessoa mora, vamos dizer assim, né? Se ela tiver acesso à internet, automaticamente ela faz parte de uma rede aí que pode compartilhar opinião, que pode fazer análise, né, a respeito de produtos e serviços e assim por diante. Então, houve aí, primeiramente, essa drástica redução das barreiras geográficas e demográficas. Outra questão é o mercado hoje em dia, ele busca muito mais a inclusão do que a exclusão, vamos dizer assim, né? O mercado hoje em dia, ele é muito preocupado, quando eu falo mercado, eu me refiro ao consumidor, ele é muito preocupado com toda a questão social, ou com a inclusão social do consumo, né? Então, desde do que as empresas apontam, né, nas propagandas, a maneira como elas se posicionam, as políticas delas de responsabilidade social, o portfólio de produtos que ela tem, tudo isso o mercado exige que a empresa faça com a perspectiva de inclusão social e além do senso de comunidade. Uma empresa que comete um erro em termos de marca, ela vai pagar muito caro, muitas vezes, né, por conta da postura da comunidade. Hoje em dia, usa-se um termo aí, o chamado cancelamento, né? Então, as marcas que não cuidarem aí do seu consumidor, da relação que elas têm com a sociedade, elas correm o risco sério aí de sofrer um boicote generalizado, tá? Por parte de uma determinada comunidade. Outra coisa, as relações hoje em dia, elas não são mais horizontais, não são mais só da empresa para o cliente. A relação é do cliente com a empresa, do cliente com o cliente e da empresa com o cliente. Então a gente diz que a relação deixa de ser uma relação vertical e passa a ser uma relação horizontal entre empresa e cliente. A gente tem também o aumento da competitividade de pequenos negócios, especialmente em razão da visibilidade que esses pequenos negócios passaram a ter com a internet. Então, se vocês observarem hoje o grande varejo online no Brasil, me refiro, por exemplo, a Magazine Luiza, a Lojas Americanas, Submarino, né, Casas Bahia. Boa parte dos produtos que são vendidos nessas lojas não são vendidos por elas. Essas lojas funcionam como vitrines, como grandes shoppings, né, vamos dizer assim. A gente usa um termo chamado marketplace. Então, esses marketplaces, eles dão visibilidade para o pequeno negócio. O mesmo acontece com grandes sites internacionais, como o Alibaba, a Amazon, o eBay. Então, você encontra ali desde pequenos produtores de café até pessoas que estão lançando novos produtos no mercado, produtos com diferenciais tecnológicos, né? Você encontra, às vezes, nesses grandes canais, né? Aí, nessas grandes vitrines. Outra coisa, as decisões individuais, elas são cada vez mais influenciadas pelas opiniões das comunidades, então das redes sociais. Hoje em dia, é muito comum o consumidor comprar determinado produto porque viu aí algum digital influencer, né, ou em alguma comunidade, ou leu a opinião de outras pessoas sobre aquele produto, tá bom? Então, o consumidor ele passou a ter voz e a partir do momento que ele passou a ter voz, ele exige que a empresa tenha uma postura diferente sobre ele e sobre seus hábitos de consumo. Basicamente, se a gente pudesse definir
todo esse contexto do marketing 4.0, nós poderíamos definir da seguinte forma: as marcas, elas precisam ser mais inclusivas, mais horizontais e sociais. O que eu quero dizer com isso? Elas precisam se preocupar em incluir o maior número de consumidores ali na sua perspectiva como empresa, do seu papel enquanto empresa. Ela precisa dialogar, tá, mais com o consumidor e interagir ali socialmente, né, com os consumidores. Então, todas aquelas características que eu falei para vocês na primeira parte da aula, das marcas mais humanas, né, das marcas mais prontas, mais aptas a se adaptar ao mercado, tudo isso faz parte dessa exigência por marcas mais inclusivas, mais horizontais e mais sociais. Vou falar aqui para vocês agora sobre alguns paradoxos bem interessantes desse contexto, tá bom? Primeira coisa, o que são paradoxos? São coisas que coexistem, vamos dizer assim, mas que não deveriam, ok, se potencializar, mas de alguma forma isso vem acontecendo, tá? Vou explicar aqui para vocês um pouquinho e vocês vão entender melhor. O primeiro paradoxo é o paradoxo do online versus offline. Tá? O que acontece? As pessoas estão cada vez mais desenvolvendo novas relações na internet, mas por outro lado, elas também dão valor e dão muito valor às experiências físicas, né? Então, na verdade, o ambiente de internet, as relações sociais, as relações humanas na internet, elas não são naturais, elas são artificiais. Concordam comigo? Assim, quero dizer, não é algo nato no ser humano essas relações. O que é nato, as nossas relações, são as relações físicas, o mundo físico. É você sentar ao lado de alguém, conversar, você fazer uma caminhada, né? É você observar a natureza. Isso sim é do ser humano. O resto foi criado pela máquina, foi proporcionado pela máquina, ok? Então, ao mesmo tempo que o ser humano, hoje em dia, ele tem muito mais acesso à internet e convive com outras pessoas, né, por esses meios, ele sente falta das experiências físicas, ou, na verdade, não é que ele sente falta, ele sempre estará preso ao mundo físico ou à realidade física. Observe uma coisa, a rede social, por exemplo, dizem que ela nos aproxima de quem está longe e nos distancia de quem está perto. Ok? Vocês concordam com essa fala? No meu entendimento, isso acontece sim. Quantas vezes nós ignoramos, às vezes, alguém que está do nosso lado para poder dar atenção a uma rede social, a um Instagram, né, ou a um Facebook, um WhatsApp, assim por diante. Pessoal, o futuro aponta para uma convergência aí entre o online e o offline. Na aula passada eu falei para vocês sobre a integração, né, de omnichannel, que a gente chama, então a integração de múltiplos canais. Você pegar um telefone celular, por exemplo, fazer uma compra em determinado lugar e ir buscar o produto na loja. Ou você ir na loja física, ver ali o produto e depois decidir a compra pelo celular. Isso acontece o tempo inteiro. Por exemplo, a Drogasil, a rede de farmácias, lançou um aplicativo que para cada cliente, cada CPF ali, você tem um conjunto de descontos baseados no seu hábito de compra. Para ativar esse desconto, você precisa ter o aplicativo do celular. Vou mostrar outros exemplos aqui para vocês, tá bom? Mas então, o primeiro paradoxo é esse, da integração do online versus offline, e o futuro tende a ter uma convergência, aí, ou seja, o online e o offline caminharem cada vez mais juntos. Tem um termo que nós utilizamos chamado cibridismo. Esse cibridismo é um termo aí que fala justamente sobre essa integração dos mundos, né? Então, se vocês puderem observar aqui essa imagem aqui é um USB, né? Colado em uma parede. Mas o que acontece? A interpretação entre os mundos online e offline, né? A interpenetração, então esses mundos caminhando juntos. Isso não tem prazo de validade, isso agora tende a ser para sempre. Então, cada vez mais, o consumidor ele vai estar ligado no mundo físico, mas também ligado no mundo digital. Ok?
Algumas estatísticas, por exemplo, sobre o uso de smartphone. 70% da população mundial possui smartphone. Gente, é coisa pra caramba. A gente está falando aí, né, de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, você tem bilhões de smartphones disponíveis aí. É muita coisa. 80% do tráfego de dados móveis, né, via smartphone. Um americano típico verifica em média 46 vezes o celular por dia. Então, observem aí, né, se você pegar a quantidade de horas que o indivíduo fica acordado, quantas vezes ele olha o smartphone, né? Ele olha muito tempo o smartphone. E as pessoas se apegam ao seu smartphone. Às vezes, quando você não está com o celular por perto, parece que está faltando alguma coisa, né? Parece que você não está completo. Então, até quando a gente fala desse hibridismo, a gente diz que o equipamento passa a fazer parte do que eu sou, ou de quem eu sou. Né? Eu não sou aquela pessoa se eu não tiver minha foto na rede social, eu não sou aquela pessoa se eu não estiver em contato com as pessoas pelo WhatsApp, e assim por diante. Então, vale a pena aqui a gente pensar em como é que isso vai influenciar o marketing, como é que isso tem influenciado a postura das empresas. O segundo paradoxo, pessoal, é que ao mesmo tempo em que a conectividade ela apresenta mais opções de consumo, ela também dificulta a escolha dos consumidores. Antigamente era muito fácil para a gente escolher o que comprar, a gente não tinha tanta opção, né? Então a gente sempre pedia uma pizza da mesma pizzaria, sempre pedia um lanche do mesmo trailer. Hoje não, hoje a gente tem muito mais opções disponíveis. Às vezes eu pego o celular para pedir alguma coisa no iFood e eu fico ali meia hora, 40 minutos definindo o que eu vou pedir, de onde eu vou pedir. Né? Ou ainda, imaginem vocês, um catálogo tipo da Netflix, de filmes, né? Ou da Amazon Prime, você entrando ali e você tendo que escolher alguma coisa para assistir. Às vezes você gasta muito tempo fazendo isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem mais opções, a escolha fica mais difícil, tá bom? E isso tem que ser pensado. Eu já expliquei para vocês em outras ocasiões, por exemplo, sobre o processo de decisão de compra, onde o consumidor reconhece o problema e ele vai buscar informação. Então, hoje em dia, nessa busca de informação, ele faz isso de uma forma muito mais completa, né? Utilizando a internet. Depois ele vai avaliar as alternativas e fazer uma escolha. Então, hoje, a qualidade da informação que chega para o consumidor é muito maior e a quantidade, okay, de alternativas que ele tem também é muito maior. Então, isso também é um outro paradoxo aí do nosso mundo. O terceiro paradoxo é o que a gente chama de defesa negativa versus positiva. Porque a conectividade ela estimula que os consumidores exponham suas opiniões sobre as marcas. Mas essas opiniões elas podem ser opiniões boas ou opiniões ruins. E isso, definitivamente, isso não está no controle da empresa. Então, ao mesmo tempo que o cliente pode falar bem da minha marca, ele pode falar muito mal do meu negócio, né? E é interessante às vezes porque isso gera um debate entre consumidores. Então, uma pessoa ataca a marca, a outra vai lá e defende, e essa outra pessoa não faz parte da minha empresa, ela é um consumidor, vamos dizer assim. Então, ela ela vestiu a camisa da marca e ela começa aí a ser uma produtora de conteúdo positivo sobre a empresa. E, ao mesmo tempo pode acontecer o contrário, né? Como eu disse, o consumidor ele produzir um conteúdo negativo sobre a minha marca. Então isso também é um paradoxo, que ao mesmo tempo que o consumidor tem voz, essa voz pode ser utilizada para levar a minha marca ou para denegrir a imagem da minha empresa. Bom, nesse contexto todo, tem várias coisas que as empresas podem fazer. Uma das coisas mais comuns hoje em dia é o desenvolvimento de aplicativos, tá? Então, sites ou aplicativos, mas especialmente aplicativos, né? O aplicativo ele gera uma relação entre empresa e cliente bem interessante. Até, na verdade, é o seguinte, a gente pergunta, né? Hoje em dia está muito fácil desenvolver aplicativo, então quase todo mundo, quase toda empresa, pelo menos das grandes aí que tem relacionamento direto com o consumidor, desenvolve. Mas a questão é, por que desenvolver um aplicativo? Né? E, geralmente, se o cliente usa muito, se o cliente ele tem um acesso, vamos dizer assim, em grande quantidade a determinada empresa, é importante o aplicativo, tá?
Se o uso do cliente for esporádico, um site resolve. Mas se o cliente ele utiliza com muita frequência, o aplicativo é ideal. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o desenvolvimento de bons aplicativos. Sobre desenvolvimento de aplicativos, duas coisas aqui merecem ser mencionadas, tá? E pensadas. Primeiro são as funcionalidades e a segunda é a interface. O que são funcionalidades? Quando eu penso em um aplicativo, é importante eu entender que o aplicativo ele é um meio, ele não é o fim em si. Então, ele é parte de uma engrenagem, ele é parte de um negócio que vai gerar para o cliente algum valor, seja por meio da oferta de um produto ou de um serviço. Então, o aplicativo ele tem que ser essa engrenagem e eu tenho que fazer essa máquina rodar, né, utilizando o app, mas não só dependendo do app, tá bom? Hoje em dia a gente usa um termo chamado Solomon, né? Então, bons aplicativos eles são sociais. O que significa? Ou ele tem alguma interface social que permite com que as pessoas compartilhem opiniões ali, né? Então, um elemento de social commerce, de avaliação, de compra, assim por diante. Ou ele tem alguma integração com redes sociais, então ele é integrado com o Facebook, ou com o Instagram, ou com outros apps. Ok? Então, ser social é essa roupagem que ele precisa ter aí de permitir que as pessoas se comuniquem por meio dele. Ele é local, né? Então local ele utiliza elementos que a gente chama de geoposicionamento, então ele entende onde o cliente está, por onde o cliente passa, né? O cliente tem uma jornada, então se você pensar o seu cliente desde o momento que ele acorda até o momento que ele dorme, ele passa por vários lugares, ele faz várias coisas ao longo do dia dele. Então, o app ele tem que ter essa característica de se adaptar ao lugar que o cliente está. Se ele está no trabalho, se ele está próximo da loja, se ele está longe da loja, né, vamos supor, se o app foi feito por uma empresa que tem lojas físicas, o app precisa ter essa característica aí de se adaptar, tá bom? E quando a gente fala móvel, é toda a questão da mobilidade que o smartphone permite. Então, você carregar o seu smartphone de um lugar para o outro, em alguns momentos você vai olhar com ele com mais atenção, outros momentos você vai olhar com menos atenção, e tudo isso o aplicativo precisa se adaptar, tá bom? Outra questão importante é a interface. Hoje em dia, pessoal, um bom aplicativo, ninguém precisa ensinar o usuário a como é que usa, como é que mexe nele. Ele tem que ser intuitivo, ele tem que ser fácil de mexer. Vou passar um vídeo aqui para a gente descontrair um pouquinho, tá? De um bebezinho tentando utilizar uma revista como se fosse um tablet, só para vocês verem como é que isso já faz parte da vida da gente, né? Desde bebezinho. Vamos lá, vamos ver. Pois é, né, pessoal? Então, hoje em dia, essa geração, né, a nossa geração, mas essa geração que está vindo aí, já é completamente digital. Então, o aplicativo ele tem que ser fácil, ele tem que ser intuitivo, ele não pode ser complicado. Qualquer pessoa tem que saber utilizar, né? Independente de idade, de escolaridade, qualquer pessoa tem que saber utilizar o app para ele poder, de fato, fazer sucesso. Beleza? Muito importante que eu falei para vocês da engrenagem, né? A gente diz o seguinte, que o aplicativo ele precisa ter uma integração com o back-end, né? Então, a interface do app que aparece para o consumidor, a partir do momento que o consumidor interage com ela, ela gera uma série de processos de negócio que estão por trás do funcionamento
daquele aplicativo. Vamos supor que, ó, você vai pedir alguma coisa no iFood, você abre lá o iFood, aí você tem 200 empresas cadastradas lá. Então começa que você tem que ter empresas cadastradas. Essas empresas, em algum momento, elas tiveram que entrar em contato com o iFood, fazer o cadastro, mandar a documentação, tá? Beleza. Aí você vai ali, escolhe um produto e pede. Para aquele produto chegar até você, você tem o processo de pagamento do seu cartão de crédito, tá? Você tem o processo do recebimento do pedido lá no computador da empresa, você tem o processo de preparo daquele alimento dentro do restaurante, você tem a embalagem, você tem o motoqueiro que tem que passar no restaurante e levar esse produto para você. Então, é justamente disso que eu estou falando quando eu falo da integração aí com o back-end. Né? Então, tem que lembrar que a empresa precisa emitir cupom fiscal, que a empresa precisa processar pagamento, que tudo isso tem que funcionar de uma forma redonda. Ok? Então, seja um site de uma loja, um aplicativo de uma loja virtual, né, ou de uma prestação de serviço, todas esses processos de suporte ao negócio tem que rodar e tem que rodar bem. Então, geralmente, toda empresa, né, que tem aí um app, isso é integrado de alguma forma com o escritório de administração, com os pontos de venda, com os canais, né, com os parceiros independentes. Então, tudo isso faz parte aí, né, para um aplicativo rodar certinho, você tem toda essa rede aí integrada, beleza? Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre uma outra prática. Então, falei para vocês sobre aplicativos, agora eu vou falar para vocês sobre uma outra prática das empresas, que é o CRM social. Esse termo CRM, ele significa Customer Relationship Management. Então, ou seja, sistema de relacionamento com o consumidor. Ok? É uma sigla em inglês, né? É algo utilizado no marketing, desde o marketing tradicional até o atual. Só que quando a gente fala CRM social, a gente dá uma outra roupagem aqui ao CRM tradicional, que é uma roupagem de fazer o CRM, fazer o sistema de relacionamento com o consumidor dentro dos ambientes de redes sociais, ok? Então, você usa a mídia social para gerir informações da marca, ok? E desenvolver relacionamento com o cliente de longo prazo. Hoje em dia, pessoal, isso tornou-se aí um imperativo das marcas. Então, todas as grandes marcas fazem isso. 90% dos consumidores recomendariam as marcas depois de interagir com elas em mídias sociais. E outra coisa, as pessoas quando recebem um atendimento positivo, elas têm 3 vezes mais chance, então estão 3 vezes mais propensas a falar bem de uma determinada marca. Então vamos entender um pouquinho aqui como é que funciona esse ambiente de interação, né, de monitoramento do cliente nas redes sociais. Aqui 6 coisas importantes. Bom, os clientes eles iniciam a comunicação por meio de mídia social. Não significa que a comunicação termina ali, tá? Dependendo, a empresa vai ter que mandar um e-mail para o cliente, vai ter que ligar para o cliente, vai ter que mandar uma mensagem para ele no direct, né? Vamos dizer assim, então uma mensagem direta do privado para ele. Esses clientes, eles ignoram o horário comercial, então a reclamação que eles vão fazer, a interação com a marca que eles vão fazer 9, 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, tá? Raramente esse atendimento ele pode ser automatizado. Hoje em dia a gente tem os chamados chatbots, né? Então a empresa ela coloca uma inteligência artificial ali para tentar ajudar, mas na maior parte das vezes isso não funciona muito bem, tá bom? Então às vezes a empresa vai utilizar isso para não deixar o cliente no vácuo, mas depois alguém vai ter que assumir esse atendimento e completar esse atendimento. Os clientes esperam por uma resposta instantânea e personalizada 24 horas por dia. Olha que loucura isso. Então o cliente colocou alguma coisa lá e espera que a empresa responda o cliente a todo momento e que seja uma resposta personalizada e instantânea no momento. Né? É até engraçado que nesse ambiente de ensino remoto acontece com nós professores também. Então o aluno às vezes ele manda uma mensagem, como a interação dele não é com o professor, é com a máquina, né, algumas vezes, ele espera que a máquina responda a ele instantaneamente. E às vezes não é assim que funciona. Às vezes a gente está conduzindo muitas turmas em paralelo, né, com muitas atividades acumuladas aí, e às vezes a gente não consegue dar resposta instantânea, mas o cliente quer. Então eu sei que vocês querem a resposta e eu, como consumidor, também quero a resposta
sempre de forma instantânea. Os diálogos são permanentes, então esse cliente não é mais igual ao caso, né, que você pegava o telefone, tinha que discar para a empresa e você gastava ali você tinha que pagar sua conta telefônica depois, né? Então você ficava muitos minutos ali com a empresa e isso ia ser cobrado de você. Agora não tem mais isso. É de graça. A interação entre cliente e empresa é uma interação de graça. Então a empresa tem que se cuidar aí o tempo inteiro de ter esse diálogo permanente. Isso ocorre entre marca e cliente, mas também entre clientes e comunidades, tá? Daí a importância, às vezes, da empresa ter moderadores dentro das comunidades. Quando a gente fala de moderadores, são pessoas que vão estar ali incentivando o debate, formulando um debate mais inteligente a respeito da marca, a respeito da empresa. Bom, então a primeira coisa aí, a empresa tem que consolidar a sua capacidade de perceber ou de responder. Se uma empresa for ter uma página, uma rede social, for ter um perfil em rede social, se ela for fazer campanha em rede social e ela não tiver capacidade de perceber o efeito disso sobre o cliente, então o que o cliente comenta, como o cliente reage, é melhor ela não ter. É verdade, pessoal. A empresa não pode deixar o cliente no vácuo, não pode ter uma página ali onde ninguém cuida. Não, a empresa precisa perceber e precisa responder. Precisa desenvolver capacidades dos agentes dela, dos funcionários dela. Né? Hoje em dia, quando a gente pensa, uma empresa tem alguém só para cuidar da rede social, isso é totalmente plausível, às vezes até mais de uma pessoa. Ok? Mas o que ela ganha com isso? Ela vai vender mais pela rede social, ela vai consolidar a marca. Então, isso é algo viável, sim. Às vezes, uma pequena empresa não vai ter como ter isso, mas é importante que tenha alguém ali que seja capacitado para poder interagir em rede social. E a gente vai falar, não nessa aula, mas em outro momento, um pouquinho aí sobre esse chamado marketing de atração, marketing de conteúdo, tá bom? Outra coisa, a empresa precisa buscar alavancar o envolvimento da comunidade. Como assim alavancar o envolvimento? Olha, se eu consigo fazer o meu cliente ser um divulgador, um promotor da minha marca, isso é excelente, isto é extraordinário aí para o meu negócio. Beleza, vamos falar aqui agora sobre uma outra prática, né? A nossa terceira e última prática que a gente vai falar na aula de hoje, que é a gamificação. O que é gamificação? É você usar elementos de jogos para aumentar o engajamento dos consumidores. Então você usa elementos de jogos em situação que não são jogos, né? Ou atípicos, alheios aí aos jogos. E com isso você busca aumentar o engajamento dos consumidores com a sua empresa, com a sua marca. Por que a gente tem que estimular o comportamento? Por que a gente tem que gamificar o comportamento? Né? Olha, por muitas e muitas razões. A primeira delas é que existe um certo vício das pessoas em perseguir objetivos ou em criar ou estar em determinada posição de destaque ali quando você gera para ela bonificações e premiações por meio da gamificação. Então, o programa de gamificação pode começar desde uma coisa simples, como uma fidelidade, né? Então, como um cartãozinho de fidelidade, até questões mais complexas, como eu vou mostrar aqui para vocês, né? de aplicativos exclusivos para esta questão. Bom, algumas pessoas são motivadas por recompensas, outras são motivadas por autorrealização. Então, elas querem cumprir o desafio, elas querem conseguir fazer parte de uma comunidade e cumprir um desafio. E a gamificação dentro do marketing ela faz isso, ela possibilita o indivíduo, né, alcançar uma posição de destaque dentro de uma determinada comunidade ali de consumidores. Pessoal, dois casos interessantes de gamificação. Então, o primeiro caso é do Starbucks, do programa de recompensas do Starbucks, que começou como um cartãozinho de fidelidade, né? E hoje já tem um aplicativo aí, com mais de 9 milhões de usuários nos Estados Unidos e presente aí em 19 países, inclusive no Brasil. Então, o Starbucks criou uma estratégia, né, onde quanto mais você vai no ambiente do Starbucks, quanto mais você frequenta aquele ambiente, quanto mais você compra ali, mais recompensas você tem. Tá? Então, é um programa aí gamificado, vamos dizer assim. Vamos ver um vídeo sobre como funciona esse programa do Starbucks. Vamos lá.
Beleza, né, pessoal? Então vocês puderam ver aí todo um simbolismo, né, envolvendo esse programa. Então é uma relação de marca com o consumidor que envolve paixão e que envolve a ação dos dois lados, tá? Então você no seu aniversário você é premiado, você acumula pontos e troca por produtos ali dentro. É interessante até, isso pode acontecer até numa cafeteria, né, menor. Aqui em Uberaba, por exemplo, tinha uma cafeteria que eu frequentava, né, antes dessa pandemia, que cada semana eles tinham uma letra. E aí, se você fosse lá na semana da letra que começava com o seu nome, tirasse uma foto, né, de você bebendo alguma coisa lá, você ganhava um cappuccino de presente, e no cappuccino vinha a letra do seu nome escrita nele ali, né? Então, um exemplo também de gamificação mais simples, mas não deixa de ser um exemplo de gamificação. Este caso aqui do Shock 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 da Coca-Cola, isso é extraordinário, é um caso fantástico, um dos casos de gamificação mais impressionantes que eu já vi. Aconteceu em Hong Kong, né? Então esse Shock 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 é uma gíria local, né, para um movimento rápido, e essa campanha, ela no primeiro mês de campanha, você teve 380 mil pessoas baixando o app da Coca-Cola, né, para participar desse jogo aí, do chamado Shock Shock Shock. Como é que funcionava? Um comercial era passado na televisão, as pessoas tinham que pegar o aplicativo e chacoalhar, sacudir o aplicativo, né, para poder pegar tampas de garrafa que estavam caindo ali no comercial. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que foi o efeito disso lá em Hong Kong. Vamos. Meaning rapid motion is the latest slang word used by Hong Kong teens. We created an iPhone app where teens could catch the tumbling bottle caps from the TVC to win instant prizes. Step 1. Download the app. Step 2. Wait for the TVC to air at 10 p.m. each night. Step 3. Chop or swing your phone to catch instant prizes straight from the screen. Top! Every chop could instantly win you discounts, mobile games and other exclusive virtual collectibles. We turned an otherwise traditional TV ad into Hong Kong's and Coca-Cola's first ever interactive TV gaming promotion. And we also ran the ads in cinemas and outdoor. Then, once the teens got smart to how it worked, they posted the spot on YouTube and played it all day long, giving our activity a truly viral edge. Even audiences overseas shouted about us on YouTube. Results. After just one day, the app hit the #1 download spot on the local app store. And after 1 month, it had already been downloaded over 380,000 times. Never before had a branded promotional app gained such a high ranking. And the ad's viewing figures were even more astounding. To date, it has been watched fanatically over 9 million times on TV, YouTube, and Weibo. That's 1.28 times for every man, woman, child, and teen in Hong Kong. We've created the most successful Hong Kong Coke promotion in TVC in 35 years. Opening happiness to new heights. Top. Beleza, né, pessoal? Bem interessante aí essa experiência. Então é uma forma de gamificar o marketing. Você faz com que o consumidor se torne parte ali da sua campanha, se torne parte do seu processo de divulgação. Beleza? Turma, vamos falar sobre a atividade de hoje. A atividade de hoje é uma atividade que vai demandar um pouco mais de tempo de vocês, mas eu espero que vocês façam aí. Eu tenho certeza que vocês vão fazer ela bem feita. Então, a primeira coisa, eu quero que vocês escolham uma empresa para vocês abrirem qualquer coisa. Qualquer empresa. Uma empresa de consultoria, uma padaria, uma farmácia, qualquer coisa. E aí eu quero que vocês busquem aí elaborar para mim uma proposta de aplicativo, mas eu quero algo criativo, algo diferente, tá bom? Então, considerem os elementos de social, de geoposicionamento, de mobilidade. Então, considere esses elementos e faça para mim uma proposta de aplicativo mostrando ou explicando o que seu produto tem. Tem um site chamado Envision. Esse site está aí, Envision, tá? Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, onde você consegue fazer as telas do aplicativo. Eu gostaria muito que vocês fizessem, como vocês terão esse tempo disponível, que vocês façam para mim uma proposta física, visual desse app. Então, me mostra
Se você estivesse coordenando o marketing de uma empresa, tivesse que lançar um aplicativo, como é que seria esse aplicativo? Quais seriam as funcionalidades dele, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? Abraço a todos, excelente semana e depois a gente continua um pouquinho mais falando sobre essa questão do marketing, da perspectiva digital aí do marketing 4.0. Abraço, tchau.